Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje o nosso devocional vai ser em 1 Coríntios. Eu vou ler a partir do versículo 3 ao versículo 7. Vou dar uma pausa, vou explicar e depois eu vou do 8 ao 11, que foi o que Deus me deu essa manhã. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Pai das misericórdias e Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. É o Senhor Jesus quem consola, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Às vezes a gente não entende, por que estamos passando por tanta tribulação por causa do nome de Cristo. Passar por tribulações e aflições na vida é normal, mas quando a gente faz a vontade de Deus, busca fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele nos tem chamado a fazer, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, normalmente as tribulações aumentam, porque você está entrando em batalha, A gente sabe que haverá um fim e que Cristo Jesus, Ele morreu naquela cruz para que nós tenhamos vitória, para que todos tivessem vitória nele. Mas nem todos receberão essa palavra, nem todos não crerão nessa palavra. Essa é a palavra certa. Nem todos crerão, em Cristo Jesus. Só que é o nosso dever, nós que já recebemos essa palavra de salvação, anunciar quem pode nos salvar, que é Cristo Jesus e que é Ele quem nos consola. E quando a gente se coloca nessa posição, que é uma posição de levar o Evangelho, a gente está se colocando numa posição de luta contra o inimigo, que não quer que as pessoas... O inimigo já está condenado, ele já sabe o destino dele, ele já foi condenado. Só que ele não quer sozinho ser condenado, ele quer levar muitos com ele. Mas para isso, nós que estamos aqui, o Senhor nos deu a missão de levarmos a palavra de salvação, para que todos aqueles que crerem como nós cremos, também recebam a salvação em Cristo Jesus. E é certo que sofreremos tribulações, É certo que sofreremos tribulações quando levamos esse evangelho. Só que maior é a consolação do nosso Senhor para conosco. É Deus quem nos consola. É Cristo Jesus quem nos consola. Tá sofrendo tribulação? Dói. Aqui, o Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis, versículo 8, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Eu não lembro em qual parte que está nos discípulos, que fala sobre isso, se é Marcos, Mateus ou Lucas, mas Jesus fala, que quando aquele que perder a sua vida, achá-la, e aquele que encontrar a sua vida, buscar encontrar a sua vida, perdê-la. Aquele que está querendo ganhar a sua vida aqui na Terra vai perder a vida, querendo ganhar a vida com as coisas do mundo. Mas aquele que perder a vida por amor de Deus, aquele que abrir mão, das coisas, no sentido de escolher fazer aquilo que Deus te chamou a fazer, abrir mão daquilo que você deseja para fazer aquilo que Deus quer, abrir mão. E isso é um mistério muito grande, porque quando você abre mão, o seu sonho, as suas vontades, o que você deseja, o teu espírito fica desejando as coisas que o Espírito de Deus quer. Então assim, ore para Deus: Senhor, eu quero sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim. E Jesus já nos fala que a gente
a gente tem que abrir mão da nossa vida. É claro que enquanto a gente puder viver aqui na Terra, amém, mais tempo a gente vai viver para fazer a vontade de Deus, do reino dele. Mas a gente tem que entrar nessa batalha com consciência, aqui como Paulo tinha, né, que ele falou, fomos de sobremaneira agravados, mas a gente, de forma que mais do que podíamos suportar, era mais do que eles podiam suportar. Mas o Consolador que consolava eles era maior, sabe? A consolação de Cristo Jesus é muito maior e a consolação que ele nos dá pela vida que ele vai nos dar é muito maior. Eu vou continuar aqui. Mas a gente tem que entrar na batalha com essa consciência de que, se preciso for perder a vida por amor de Cristo, se você não entra na batalha com essa consciência, você está precisando se preparar mais. É claro que eu tenho medo, não medo, mas assim, é claro que eu quero viver mais, eu não quero morrer agora, É claro que eu quero viver, mas eu tenho essa consciência. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. A gente tá chegando nos tempos dos fins. Eu não sei quando vai ser, só Deus sabe. Não adianta fulano, ciclano tentar adivinhar, porque não vai saber. Porque na palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a verdade. Na palavra de Deus diz que só o Pai sabe a hora e o dia, que vai vir como um ladrão à meia-noite, que ninguém espera. Porque se o dono soubesse a hora que viesse, ele não teria feito a preparação para não ser roubado. Mas o Senhor fala, se prepara, já se prepara. E ele falou assim, vai ter os sinais, vão ter os sinais como indicativo de que eu estou voltando, que Cristo está voltando. Então, igreja, se prepara, seja como as 5 virgens prudentes e não como as 5 virgens loucas, que não guardaram azeite suficiente para a chegada do noivo. Porque quando anunciaram, o noivo está chegando, porque anunciaram, elas saíram para comprar. Mas as 5 que eram prudentes, que tinham azeite sobrando, elas puderam ver e ser recebidas para entrar, né, no gozo do noivo, entrar ali onde o noivo estava, o noivo chegou. Aqui nós estamos anunciando, o noivo está chegando, porque não sabemos o dia. O Senhor Jesus pode chegar para a gente hoje. A gente não sabe da nossa vida. A gente não sabe o que vai nos acontecer. Se acontece um acidente, Deus nos livre que aconteça isso, mas se acontece algo conosco ou com quem está do nosso lado, que a gente não levou a palavra para ele, e o Senhor falou para você, olha, fala para fulano o que eu tenho te dito para falar, e você não fala. E aí o anjo da morte vai e traga a vida dele. O que vai acontecer com a alma, com a vida daquela pessoa? Se perdeu. Vai ser condenada por causa de uma falha nossa. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Se Deus mandou você fazer, não tenha vergonha, não tenha timidez. Poxa, Deus mandou você falar, olha, Deus mandou eu falar, mas, não, mas fulano não é crente. Não, mas, gente, eu mesmo, eu tô falando por mim mesma, não. Mas como é que a pessoa vai interpretar isso? A pessoa não é crente, a pessoa não serve a Deus. Nossa, a pessoa tá até fazendo idolatria, servindo a outros deuses, outras coisas. É para essas pessoas que Deus nos chamou. A gente tem que anunciar a todos, e principalmente àqueles no momento certo em que Deus toca no nosso coração. Fala com a pessoa isso, porque Deus fala. Então Deus está falando comigo hoje para você. Não deixe passar a oportunidade que Ele está te dando. O Senhor Jesus está voltando. Para alguns, a volta de Cristo pode ser hoje, porque pode ser levada à vida. E a gente tem que crer e receber Jesus ainda aqui na terra. É ainda aqui na terra. A nossa missão, né, a missão que nos foi dada de anunciar o Evangelho é aqui na terra. Eu dou glórias a Deus porque me foi anunciado o Evangelho. Porque se não tivesse me sido anunciado o Evangelho, eu não estaria aqui.
Então eu dou glórias a Deus porque me foi anunciado e as pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Anuncia o Evangelho de Cristo, anuncia, porque Cristo está voltando. E se você está passando por tribulação, porque passa por tribulação, por amor a Cristo, por estar fazendo a vontade de Cristo, saiba que maior é aquele que te consola. Cristo está te consolando, eu creio. Eu creio que o Cristo já está aí. Abra o seu coração para Ele. Fala as suas dores para Ele. E você vai sentir, quando você chorar, depois que chorar, a paz que nenhum homem que está no mundo consegue compreender. A gente está chorando, mas enquanto a gente está chorando, a gente sente no nosso coração consolação e paz. É como se fosse um abraço. Sabe quando a gente é abraçado, quando a gente está chorando? É muito melhor esse abraço de Cristo. A gente pode não sentir aqui, mas a gente sente aqui, ó, no coração. Então, se você está sofrendo tribulação, chora. Chora aos pés de Cristo, porque o Espírito Santo dele, que está em você, ele vai te consolar. Então, chora aos pés daquele que pode te consolar, uma consolação que traz a paz. E aí, quando você é consolado, você pode consolar aqueles que também têm sofrido tribulações. Às vezes nós passamos por tribulações, né? Para aprendermos algumas lições e para podermos também consolar aqueles que estão passando, para poder orientar, né? Para poder falar, olha, vai passar, eu já passei por isso, é assim, assim, ou faz isso, ou jejua, ou ora, né? Quando nós passamos por tribulações, nós aprendemos. Tribulação é um tempo, é o deserto, né? É um tempo de aprendizado. E quando estamos passando por tribulações, por amor de Cristo, grande será a nossa consolação. Porque não será só uma consolação aqui na terra, será uma consolação, oh glória, uma consolação nos altos céus. Você será consolado pelo Senhor, a sua coroa de glória, o seu galardão, as pedrinhas que você vai receber serão a sua consolação. Não é uma consolação, nós temos consolação já aqui na terra, por meio de Cristo Jesus, mas a nossa consolação vai ser maior ainda, com a honra que será nos dada pelo nosso Senhor Jesus, o galardão que nos será dado, as pedrinhas que serão colocadas, né, na nossa coroa de vitória, que seremos falar assim, você venceu a boa luta, né? Lutou o bom combate e venceu em mim. Cristo Jesus vai falar, venceu em mim, né? E olha quantas pessoas foram alcançadas por você, porque você me amou e decidiu levar o evangelho. E amou também as outras pessoas, porque quando amamos aos outros, sem ver a quem, é sem ver a quem. O amor de Cristo, ele morreu por pecadores. Eu sou pecador, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu por pecadores, ele morreu sem ver a quem, ele morreu e sofreu o que ele sofreu por amor. Ele levou sobre ele o castigo que era o meu castigo, que era o seu castigo, ele levou sobre ele. Ele morreu por amor. E é por esse amor, né, que a gente tem que levar para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam esse amor de Deus, saibam que são amadas. Tem muita gente sofrendo no mundo, sofrendo. Muitas pessoas acham que estão felizes, mas se deleitam, né, em coisas, em vícios, até na bebida. Às vezes não é um vício, é vício que a pessoa acha que é um vício, mas vai para uma balada, vai para um bar, bebe, 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 depois tá todo feliz, alegre, sorrindo, falando, minha felicidade. E depois que passa o efeito, o que sobra? O Senhor quer libertar as pessoas das prisões que esse mundo tem colocado elas. Amém. Vou ler o 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em qual esperamos, que também nos livrará ainda. 11.
ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graça ao nosso respeito. Às vezes, você não é aquela pessoa que está à frente da batalha, levando a mensagem. Mas o Senhor convida a você estar em batalha, em oração, intercedendo. Interceda por aqueles que têm ido. Muitos têm ido, às vezes nem tão longe, às vezes o nosso bairro, né, da nossa casa, está precisando de receber essa palavra, a palavra de salvação. E muitos têm ido para o nosso bairro levar essa palavra e estão recebendo perseguições e tribulações. Interceda por esse. Se Deus não tem te chamado para ir, Ele pode estar te chamando para interceder na sua casa. E a luta também vai ser grande, porque quando a gente se coloca na luta também de intercessão, é claro que vai ter tribulações, mas o Senhor te consolará. É o Senhor que te consolará e Ele consola. Interceda por aqueles que estão indo para a batalha, né? Lutar, buscar, levar a palavra de salvação, de libertação para as pessoas. Uma vez o Senhor me deu uma visão aberta de uma pessoa que estava, eu ouvia também, eu ouvia e eu via. E eu via a pessoa vendada e amarrada numa cadeira. E ela estava sendo forçada, estava sendo empurrado coisas para dentro dela. As pessoas não sabem, mas elas estão prisioneiras, sem saber que são prisioneiras. Elas estão vendadas, sem saber que estão vendadas. Porque Paulo que perseguia os cristãos, aquele que seguiam a Cristo, né, os discípulos do Senhor, Paulo, que não era Paulo, era Saulo antes, né? O Senhor mudou o nome dele. Saulo perseguia, Saulo era um fariseu, Saulo perseguia e matava os cristãos, os discípulos, buscava matar aqueles que os discípulos de Jesus estavam, né, levando a mensagem de salvação que era Cristo. Saulo perseguia. Um belo dia, Jesus apareceu, oh glória, Jesus apareceu a Saulo e falou: por que persegues, Saulo? Por quê? E Saulo perdeu a visão ali, quando viu Jesus. Só que Deus restaurou, ele falou: olha, vá, falou para um profeta, vá na casa, vai fazer isso. E a visão de Saulo foi restaurada. Ali o Senhor falou com ele e mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E Paulo, que escreveu essa carta em Coríntios, oh glória, falando das muitas aflições, tribulações que ele estava sofrendo, valia a pena, porque ele era consolado. E por causa da mensagem de salvação de Cristo Jesus. Saulo, que foi perseguidor, ele estava sendo perseguido, mas ele sabia do verdadeiro valor dessa mensagem. Saiba do verdadeiro valor dessa mensagem que traz vida e libertação. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me trouxe hoje, nessa manhã. E pela graça e misericórdia do Senhor, estarei aqui amanhã de novo, em nome de Jesus. Se puder, vou falar isso rapidinho, curta esse vídeo, porque ajuda o algoritmo do YouTube a entender que é um vídeo relevante e pode chegar para outras pessoas. E se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo para quem Deus te tocar. É quem Deus tocar no seu coração, compartilha para essa pessoa, tá? Ou para essas pessoas. E que a graça e a misericórdia de Deus, o nosso Senhor Jesus, esteja contigo. Faça a vontade do Senhor, não importando a tribulação. Não importa a tribulação, porque maior é aquele e que te consola, que é Cristo Jesus. E maior é aquela consolação que será nos altos céus. A consolação do galardão, a consolação do nosso Senhor Jesus. Não são as pedrinhas, nada mais do que as vidas que foram resgatadas da morte, do inferno, por causa da tua vida, por causa do que o Senhor te chamou a fazer. Estamos aqui nessa terra
para saquear almas do inferno. O ladrão, né, é o diabo que quer roubar as almas de Cristo. Mas nós temos que saquear, pegar de volta essas almas, porque o Senhor Jesus nos tem chamado hoje para fazer isso. Amém.